Mais uma vez, obrigado aí pela presença, boa tarde a todos. E vamos fazer uma viagem novamente pelo Canadá. Canadá, que eu considero um dos países mais lindos do mundo, né? E nós vamos agora para o outro lado. A gente falou da costa leste, é, e só para complementar uma coisa que eu deixei de falar da costa leste, é uma coisa que eu acho importante, que são os dias, né? Geralmente, né, para uma excursão, uma viagem em grupos, você divide aí geralmente entre 2 dias cada cidade. Então, ficaria aí entre 12 a 13 dias, 2 dias para Montreal, dois para Toronto, dois para Ottawa, dois para um para Niagara e dois para Quebec. Geralmente é assim que se divide. É, Outra coisa que eu queria muito ter falado a vez passada para as mulheres, que o Canadá é considerado o melhor país do mundo para ser mulher. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, porque a mulher no Canadá ela tem oportunidades praticamente que iguais aos homens, né? Você anda pelo Canadá, por aquelas estradas, é impressionante. Você vê uma lourinha, aquela gatinha linda, bonitinha, dirigindo um trator na estrada, um caminhãozão, um ônibus. Então a mulher realmente tem muita oportunidade no Canadá, porque além deles serem, obviamente, né, uma mentalidade de primeiro mundo, não tem gente suficiente para preencher todos os trabalhos. Então, a oportunidade é ampla e restrita. A gente tem que sempre lembrar que o Canadá é o segundo maior país do mundo e tem pouquíssimas pessoas, né? Menos habitantes que o estado de São Paulo. Então vamos lá. Aqui é só para lembrar que o estado, a capital é Ottawa, a cidade maior é Toronto, a população é de 37 milhões, uma densidade mínima, né, de 3,2 habitantes por quilômetro quadrado. Isso daí é absolutamente nada. A gente tem que pensar que o Brasil tem, hoje, já chega a 30 ou mais. O Brasil, que tem uma concentração, né, mais para o sudeste e para o sul. O IDH está em 12º, a renda per capita altíssima, e é dividido entre 10 províncias e 3 territórios. Pode passar, Japa, obrigado. Não sei se vai dar muito certo isso não, mas vamos lá. Aqui eu botei esse mapa para a gente ter uma noção, lá do lado esquerdo, o que nós vamos voar. Do lado leste, onde está aqui o Atlântico. Não, volta, Japa, volta aquele do relevo, e vamos para o oeste. Se vocês olharem no cantinho do mapa, onde estão as montanhas. Olha a quantidade de montanha que sai do sul, né? Vai lá do México até o Alasca, as montanhas rochosas. E ela corta ali duas províncias bem grandes. A província de Alberta, essa aí que o Japa está mostrando, e ao lado a província de British Columbia, onde nós vamos hoje. Em cima tem Yukon, que é o território de Yukon, onde faz fronteira com Alasca. Eu tenho a impressão, eu não fui naquela viagem ao Alasca que vocês fizeram, mas eu tenho a impressão que vocês devem ter feito aquele passeio que vai até a fronteira com Alasca, que fala da história do ouro, da mineração. Acredito que tenham feito. Fizemos sim. E só para... Nós pegamos um trem fretado para o nosso grupo, né? E fomos até a fronteira lá em cima, que basicamente não tem nada, né? Tem um guarda e de tem fronteira uma que placa, mora né? lá. Bem-vindo ao Alasca. Exatamente. E voltamos, né? Fomos e voltamos. Esse caminho, né, na verdade, foi o caminho que fizeram os mineradores, os caçadores de ouro, porque você imagina colonizar um país desse tamanho, né? A colonização começou no leste, mas a colonização do oeste começou bem devagar. Essa baía de Hudson gigante que vocês estão vendo, eles entraram por essa baía pelos rios, porque o Canadá tem rios que desaguam no Atlântico, rios que desaguam no Ártico e rios que desaguam no Pacífico. Eles entraram pela essa baía de Hudson, que é gigantesca, cujas terras que estão em volta da baía de Hudson são as mais antigas do nosso planeta. Elas datam, isso dá 48% do Canadá, elas datam de 4 bilhões de anos. Então, talvez seja o território mais antigo do planeta. Então, eles entrando, lembra que eu falei que eles iam à busca de
de peles, né? Principalmente a pele do castor, e eles foram então conseguindo chegar na província de Alberta, na província de Saskatchewan e na província de Manitoba, onde está ali essas províncias centrais. E, obviamente, vieram os navegadores posteriormente, pós-século XVIII, 1700 e tanto, vieram pelo Pacífico e entraram por a região da British Columbia, no Canadá. Para a gente ter uma noção como esse país foi sendo colonizado. Muito aos poucos. E também não foi como Brasil. Não teve um Dom Pedro que gritou independência ou morte, o Brasil já estava formado. Aqui, as várias províncias foram se unificando com o tempo. Primeiro, o Canadá era Quebec e Ontário, depois algumas províncias do Atlântico. Por exemplo, aí que nós vamos falar hoje de British Columbia, ela só começou a fazer parte do Canadá a partir de 1870, quando o Canadá aceitou uma proposta que era construir uma estrada de ferro que ligasse Montreal, cortando o Canadá inteirinho, até British Columbia, que foi então a famosa Pacific Railway, que eles construíram com mão de obra chinesa. Imaginem, gente, se em 1800 atravessar 5 ou 6 mil quilômetros, talvez, construíram em 4 anos. Uma chinesada gigantesca que eles trouxeram, morreu muita gente, obviamente, mas isso daí vocês vão ver hoje que resulta da colonização chinesa, principalmente na British Columbia, que tem a maior Chinatown da América do Norte, tá? Depois de São Francisco. Pode passar, Japa, obrigado. Então, nós vamos fazer a travessia. Eu fiz o aviãozinho ali, ó, saímos de Montreal, que foi onde nós terminamos, né, a vez passada, e vamos voar primeiro para a província de Alberta, na cidade de Calgary. Aí muita gente pergunta, assim, por que a gente não vai de ônibus? Né? É simples. Primeiro que as províncias ali onde tem Manitoba, cuja capital é Winnipeg, vocês devem lembrar dos Pan-Americanos de Winnipeg, deve ter uns 15 anos atrás, talvez, e a outra, Saskatchewan, não tem muita atração, é muita plantação de trigo. Então, imagina você viajar 4.600 quilômetros de ônibus para chegar lá, não dá. Você vai perder dias, vai chegar um pão de tanto trigo que você vai, tanta plantação de trigo, e não vai ver muita coisa. Então a gente voa, o Canadá inteiro são 6 fusos, tá? De Pacífico ao Atlântico, 6 fusos. Você voando de Montreal até onde nós vamos ali, a cidade de Calgary, 2 fusos a menos. Então eu botei ali, ó, 4 horas e 20 minutos de voo, 2 fusos até Calgary e depois até Vancouver, menos 3. A capital de Alberta é Edmonton. A maior cidade é Calgary. Edmonton é espetacular também, requer um tempo maior de visita no Canadá. Geralmente, nós vamos para Calgary, porque se a pessoa está vindo do Brasil, 11 horas de voo, chegou em Toronto, fez a conexão para Calgary, mais 4 horas e 20. Você chegar em Calgary e subir para as Montanhas Rochosas, mais 2 horas e meia, ninguém aguenta. Então, Calgary é uma cidade atrativa? Ela não é o máximo do turismo, mas vale a pena um dia, uma noite, para descansar e conhecer essa cidade. A província de Alberta, ela tem esse nome, Alberta, porque é a 4ª filha e a mais bonita, porque ela era muito homenageada, da Rainha Vitória. Louise Caroline Alberta, daí o Lake Louise também, que nós vamos ver daqui a pouco. E essa província, ela fazia parte dos territórios do Noroeste, era Saskatchewan, Alberta, um pedaço da British Columbia, que chamava Terras de Rupert, que também tinha o Oregon nos Estados Unidos, o estado de Idaho e o estado de Washington. Era só um território, chamava Terras de Rupert.
Quando a Canadian Pacific chegou aí, eles resolveram, então, mudar a constituição física dos estados e trocar o nome para Alberta. Você vê que ela vem retinha, tá? Quando chega lá embaixo, as fronteiras são retas com os Estados Unidos, obedecendo o paralelo 48, tudo retinho. E ela é uma das... Só tem 2 estados, 2 províncias canadenses que não são banhadas pelo mar. Justamente, Alberta e Saskatchewan. Alberta faz fronteira com Montana, nos Estados Unidos. Então tá, a capital é Edmonton. Eu não botei Edmonton aqui para não encher muito, mas é uma cidade bacana. É a maior cidade ao norte, é a cidade de grande porte ao norte no planeta. E do Canadá também. Não tem cidade grande mais ao norte que Edmonton. Tinha, antes dos grandes países asiáticos o Dubai, construindo aqueles mega shoppings, era o maior shopping do mundo. Eu me lembro que quando eu comecei a viajar para o Canadá, a gente ia para Edmonton e ficava hospedado num hotel dentro do shopping. Imagina, brasileiro se hospedar num hotel dentro do maior shopping do mundo na época. E os quartos eram temáticos. Então era muito engraçado. Eu fiquei em quarto, que era o quarto das Ilhas Polinésicas. Tinha um vulcão dentro do quarto. Você acordava de noite e o vulcão explodia de vez em quando. Tinha o quarto vitoriano, uma charrete, enfim. Era engraçado. Mas esse eixo Alberta-Edmonton é extremamente colonizado e industrializado. Alberta hoje é o primeiro PIB do Canadá. Riquíssimo estado. Não sei se vocês recordam, eu falei que Alberta não cobra imposto provincial, de tão rico que eles são. Então, nós vamos conhecer a maior cidade, que é a capital dos cowboys, onde tem o maior rodeio do mundo, que é a cidade de Calgary. Aqui eu botei só uma coisinha rápida. Os índios típicos do centro do Canadá é esse índio da esquerda, o da pena, e o símbolo dos índios, os índios Salish, Squamish do Pacífico, que são índios mais de uma cultura totêmica, faziam totens. A Hudson Bay Company foi a companhia que colonizou praticamente todo o Canadá, comércio de peles. Depois veio a Northwest, que eram escoceses, brigaram tanto que a coroa inglesa resolveu unir numa companhia só. E essa companhia Hudson Bay, quem conhece o Canadá, vão ver aquelas lojas gigantescas, tipo Galeria Lafayette, né? A Hudson Bay é a maior loja de departamentos do Canadá, chiquíssima, riquíssima, cara, mas eles ainda detêm até hoje o comércio de peles legal, né? A gente sabe agora que o comércio de pele não é igual antigamente. Pode passar, já. Bom, então as distâncias que nós vamos fazer. Eu botei Toronto, mas é a mesma coisa, Montreal. 3.265, depois nós vamos subir as Montanhas Rochosas, de Calgary para Banff, só 128 quilômetros. Depois de Calgary e Vancouver, depois a gente fala o resto. Pode passar essa. Bom, só para vocês terem uma ideia, Calgary, está lá no cantinho direito, é onde termina a planície. Vocês estão vendo a diferença de cor. Um pouquinho na frente, o mapa muda de cor. Aí começam as montanhas. De Calgary até Banff, que nós vamos daqui a pouco viajar, são só 120 quilômetros. Mas primeiro vamos conhecer um pouquinho de Calgary. Já, pode mudar. Bom, província de Alberta, a população. Imaginem que Alberta é um pouquinho maior que o Mato Grosso. Tem 4 milhões e 300 mil habitantes. O Canadá, 89% da população do Canadá está numa faixa de 200 quilômetros apenas com a fronteira americana. O resto é muito frio. Então, tem população, mas pouca gente. A capital de Edmonton, a maior cidade de Calgary, a população de Calgary, que cresceu muito nos últimos anos. Quando eu comecei para o Canadá, Calgary tinha 600 mil habitantes. Hoje já está aí com 1.330. Olha que vista bonita da cidade. Se vocês observarem ao fundo, já as Montanhas Rochosas,
essa parte dos prédios é downtown, né? A parte do centro. O rio Elbow, que corta ela junto, agora, desculpa, um pouquinho à frente, ele encontra com o rio Bow, é o rio Elbow, cotovelo, né? E o rio Bow. A cidade, ela, obviamente, aqui é o centro, ela é espalhada, é considerada hoje a melhor cidade do Canadá para se viver. Já passou Vancouver. Pode passar, Japa. Então, a economia de Alberta, como eu disse, Alberta é muito rica, né? É terra dos cowboys. 60% do gado do Canadá está aí. Esse é o Angus, aquela carne gostosa, macia. Produção de petróleo e gás natural. Maior exportador de gás natural do mundo é a província de Alberta. Quarto maior produtor, exportador primeiro. E trigo, bastante, né? O Canadá, junto com a Rússia e o Brasil, acho que está chegando perto, são os maiores produtores de trigo aí do mundo. Teve uma época que o Brasil brigou muito com o Canadá estava subsidiando o trigo, não sei se vocês lembram isso, teve um conflito muito grande, mas essas são as três maiores riquezas aí da província de Vitória. De Alberta. Pode passar, obrigado, já. Então tá aí, é mais uma vista da cidade, aí nós temos o estádio da cidade, a cidade, eu disse que é de cowboy, né? A cidade tem o maior rodeio do mundo que chama Stampede. Esse estádio chama Saddle Dome, né? O estádio da Sela. Ele é a única construção do mundo conhecida, isso daí é cimento armado, dessa forma inclinada, e aí joga o Calgary Flames, que é o grande time de hockey de Calgary, está dentro do grande parque de exposições, que eu vou falar daqui a pouco, é onde tem o maior rodeio do mundo. Passa já. Aí, então. Aí demora, só para explicar, ele demora 2 segundinhos para virar, depois você pega. Ah, tá. Tem uma corrida de carroça de colonos. O vencedor ganha $1 milhão canadense em cash na hora. Então é um rodeio que vai gente do mundo inteiro. São 10 dias de festa, acontece em julho, no verão. E teve aquele brasileiro, Adriano, não sei o quê, foi tricampeão aí no rodeio. Então, são prêmios milionários. A cidade, tá? Quando eu digo que a cidade tem 1.300.000, é a grande Calgary. A cidade recebe 1.200.000 pessoas só para esta festa. Pode passar. Bom, aí vamos fazer um passeiozinho na cidade, tá? Calgary é uma cidade que está no pé das montanhas, ao mesmo tempo que ela é quentinha no verão, ela é muito fria no inverno. A amplitude térmica dela é uma coisa assim, você consegue 30 graus no verão e menos 30 no inverno. Olha que loucura. Então, esse jardim, por exemplo, foi feito dentro de um shopping, ele tem 2 hectares, é um jardim imenso, com fontes, praças, riozinho cortando, fechado. É um dos maiores jardins fechados do mundo, com uma variedade aí, com mais de 80 tipos de plantas. É um passeio que vale a pena, chama Devonian Garden. E a gente sempre vai lá para... É diferente, né? É bonito, vale a pena. Pode passar. Aí uma foto ilustrativa é como que o Canadá é esses contrastes. Lá atrás é a grande prefeitura toda em vidro azul e a nova prefeitura, perdão, a velha prefeitura na frente, né? Final de 1800, final do século XIX, com a prefeitura espelhando. Essa foto não ficou boa, mas sempre eles fazem o espelho, né? O antigo com o novo, refletindo. Aí, então, essa é uma coisa bem interessante. A cidade é muito fria no inverno. Vamos imaginar que ela tem em downtown, hoje, 240 prédios, edifícios. Nesses edifícios tem bancos, hotéis, lojas, shopping center, enfim, tudo se tem numa grande cidade.
Como lá não tem cidade subterrânea, como tem em Montreal e Toronto, o que eles fizeram? Passarelas como essa daqui, que ligam todos os prédios. São 64 pontes, tá? Que fazem 18 quilômetros. Aqui está o mapinha do lado, para vocês verem, 18 quilômetros de passarela. Obviamente, climatizadas, né? Então, só pega frio quem quer. No inverno, ninguém está na rua. Estão passando por essas passarelas, que tem um nome muito interessante, chama Plus 15. Plus 15, se você botar 15 pés da altura da passarela, que é aproximadamente 4,60 metros, quase 5 metros. Ou Padway, ou Skywalk, mas eles chamam lá de Plus 15. Bom, o Calgary se tornou famosa, conhecida no mundo inteiro, depois das Olimpíadas de Inverno de 88. Até então era uma cidade que não se falava muito nela, era aquela cidade no interior do Canadá. Em 1978 aconteceu as Olimpíadas de Inverno. Vocês lembram daquele filme, a Jamaica Abaixo de Zero, onde os jamaicanos cismaram de correr naquele bobsleigh, o carrinho que desce no gelo? Essa história é verdadeira, a Disney comprou e fez o filme, mas a história é verdadeira, e foi justamente aí nas Olimpíadas de Calgary. E é um lugar que nós visitamos, tem um centro de visitação, você vê, tem apresentação de filmes, você pode esquiar, no verão você faz mountain bike, tem lanchonetes, é um grande centro de visitação. E aquelas duas pistas grandes, que eu não lembro o nome dessa modalidade, que os esquiadores descem e saltam, né? Eu não me lembro o nome dessa modalidade. Lembrando também que Calgary é uma cidade universitária, são 5 grandes universidades, é uma cidade fantástica para se morar, ao lado das Montanhas Rochosas, então é um clima bacana. Tem uma curiosidade. Em pleno inverno, isso só acontece aí. Olha que barato. Você está no inverno com menos 20 graus. Em 1 hora, vem um vento das montanhas chamado Chinook. Em 1 hora, ela sai de menos 20 e vai para mais 20, no meio do inverno, da neve. E isso pode durar de 1 até 4, 5 dias. Então é a hora que o povo vai para a rua, vai para as praças tomar aquele sol inesperado, aquele calor inesperado do inverno, de abaixo de 0 graus, menos 20. Bom, a gente vai sair de Calgary, vai andar uma estrada curtinha, começar a subir. Aí, gente, olha, começa o sonho. Aí começa o sonho, você acha que está sonhando, as paisagens são espetaculares. É verdade. Oi? É verdade. E você anda 120 quilômetros, a cidade mais famosa, dentro de um parque federal, tá? Chamado Parque Federal de Banff. Banff National Park. Nós vamos entrar num conjunto aí de 5 parques. Todos eles são patrimônio histórico da humanidade. Agora, não é igual no Brasil e em outros lugares que a gente conhece. Esses parques foram criados em 1882. Então, o homem nem tinha chegado. Os parques estão intocados até hoje. Não tem influência do homem, não teve construções, não teve desmatamento, não teve queimada, não teve nada disso. Imaginem a ideia dos caras. Quando a ferrovia chegou aí, eles falaram, opa, vamos puxar essa ferrovia aqui, estou falando de 1870, vamos puxar essa ferrovia um pouquinho para as montanhas e trazer turistas. Aí a Canadian Pacific, que é a detentora da rede ferroviária e era detentora daqueles hotéis, castelos, que nós falamos, hoje é a cadeia Fairmont, começaram a construir, vocês vão ver, hotéis no meio do nada. Hotéis com 700 apartamentos no meio do nada. Acharam que eles eram malucos. Está aí hoje, pode passar já, o resultado. Né? Então, a cidadezinha de Banff, bem pequenininha,
ela está dentro do Parque Nacional, embora em 1990 eles resolveram, num plebiscitozinho, se tornar independente, mas ela não pode crescer para o lado. Então, ela está crescendo muito, é muita lojinha. Aí é o caça-níquel dos turistas, né? A cidade é bonitinha, cheia de lojinhas maravilhosas, e nós ficamos hospedados aí. Os hotéis são fantásticos, a infraestrutura é ótima, está aí para vocês verem. Banff no inverno, Banff no verão, tá? Se vocês olharem bem essa foto aí de baixo à direita, dá para mostrar ela já? Vocês estão vendo que tem. Eu não estou conseguindo ver mais, mas era para ter um teleférico ali. Vocês estão vendo? Ah, tá ali. Esse teleférico, ele é um passeio lindo que a gente faz. É o passeio para Sulphur Mountain. Os homens chegaram em primeiro, o europeu chegou primeiro por causa da água sulfurosa, água quente. Ela sai do solo a 70 graus e ela é sulfurosa, né? Então ela faz bem para a pele, enfim, esses tratamentos aí de águas termais. Então, esse bondinho é um passeio que a gente faz, esse teleférico, a quase 3.000 metros, 2.300 metros de altura, com uma vista. Aí você falou, cheguei nas montanhas. Uma vista fantástica, maravilhosa, um ano inteiro. Seja no inverno, se você chegar lá depois do inverno, até agosto tem neve nas montanhas. Agosto é o único mês que as montanhas mais baixas não estão nevadas, mas depois começa a nevar novamente. Qual o período para fazer visita aí? Entre abril e setembro. Se você não quiser esquiar, se você não quiser passar frio. Setembro acaba tudo, poucos lugares abrem e só vão profissionais dos esportes aí invernais. Pode passar já. Esse monte no fundo é o Monte Rundle, que emoldura a cidade. Deu pau, já? O bacana dessa cidade aí, gente, que a gente fica hospedado nela, você sai à noite, tá cheio de alce pastando no meio da cidade, elk, que é um veado gigantesco, pastando no meio de todo mundo, sim, ó, é espetáculo. Coisas que se podem fazer. Eu geralmente levo os meus grupos, que são mais idosos, que eu chamo de um rafting geriátrico, que é esse de baixo ali, onde os velhinhos podem ir tranquilamente, tá? Sem problema nenhum, porque ele não vai nas corredeiras. Se vocês repararem, tem um cara que fica em pé, coitado. Vão 20 a 25 sentados naquele bote. E ele vai controlando. Nós vamos descer no Rio Bow. As paisagens são maravilhosas. Imagine você descer num rio de águas azuis, olhando os picos nevados, e de vez em quando aparece um urso ali bebendo água, um alce, um bicho qualquer. A fauna é riquíssima nesses parques. E vê mesmo. Olha, eu já fui não sei quantas vezes aí, só 2 vezes não consegui ver ursos. O resto a gente vê o tempo todo. Então eu pus um rafting de verdade, um esqui nas montanhas, que é espetacular, pistas espetaculares de esqui. E o rafting que eu que chamo, tá, gente? De rafting geriátrico, para levar os mais velhinhos que podem ir numa boa ali. Tipo careca, quando for. Aí o hotel. Esse hotel, o Banff Springs, da cadeia Fairmont, era a antiga Canadian Pacific. Agora vocês imaginem, gente, em 1888, o camarada vai lá, faz um hotel, estilo escocês, estilo castelo escocês, no meio do nada. Não tinha turismo aí. Olha a visão. Hoje em dia ele é disputadíssimo, ele é altamente luxuoso. O spa dele, olha, raramente eu vi no mundo um spa igual a esse hotel. Campos de golfe em volta, é espetacular. Muito bom mesmo. Já fiquei hospedado aí algumas vezes. Bom, aqui nós estamos vendo a piscina aquecida do hotel, uma parte dos campos de golfe que justamente são cortados pelo rio Bow. Olha a cor do rio. E você aluga uma bicicletinha, pega uma bicicleta no hotel ou em qualquer hotel que tem bicicleta e sai
quilômetros e quilômetros de trilhas que tem perto da cidade de Banff. Aí conhecemos Banff, comemos, passeamos, subimos na gôndola, aí vamos sair para conhecer as montanhas mesmo, né? Que é o must, é o grande coisa. Aí eu coloquei alguns restaurantes de lá, o de Baixo Titino, para você comer um bom fondue, tá? Se come um fondue o dono é lá de Lugano, da Suíça italiana, esse Grizzly House, e você come o fondue e come carne de bisão, você come carne de tubarão, carne de alce, todos os tipos de carne exóticas eles têm nesse Grizzly House. E o Tony Roma's, eu adoro. Tony Roma's é uma cadeia americana onde você come aquelas costelas gigantescas, adocicadas, com aquele molho, que é um espetáculo, muito bom. Aí, só para vocês terem uma noção da quantidade de parques que tem. Os parques são muito grandes. Nós estamos ali em Banff e vamos subir até o Parque de Jasper, que é o maior parque. Mas você tem o Yoho, o Kootenay, você tem o Glacier, enfim, uma série de parques, todos eles virgens. Não existe. A única cidade que tem lá dentro é Banff. Tem uma cidadezinha menor que se chama Jasper, e antes de Banff tem uma cidadezinha que se chama Canmore, que os trabalhadores dos hotéis, dos restaurantes de Banff, é uma cidade muito cara, eles moram em Canmore. Fora isso, não tem civilização, não tem esgoto lançado, não tem nada disso. Outro detalhe, é o melhor ar para se respirar do mundo, é o ar do Canadá, segundo a ONU. Pode passar. Bom, primeiro então é o Banff National Park, é o parque de 1800, tem 6.641 quilômetros. Olha só, gente, é mais ou menos isso que a gente vê o tempo todo. Feio, né? Pode passar. Essa viagem é um sonho. Aí uma visão do Jasper National Park, ele é um pouquinho maior, ele tem 10 mil quilômetros quadrados, é o maior dos parques. Todos são patrimônio histórico da humanidade. O Glacier National Park, pouco visitado, mas lindo. O Kootenay, que é um parque bem pequenininho, mas pouquíssimas pessoas conhecem. As pessoas ficam mais nesse eixo Banff e Jasper. Pode passar já. E o Yoho. Esse parque é espetacular. Vamos lá, vamos começar a entrar então em Banff, no Parque Nacional de Banff. Isso é barato. Aí que está a coisa. Nós vamos sair agora para ir para o Lake Louise, passear. Você tem duas opções. Ir pela rodovia número 1, que é a Highway número 1, que é a rodovia que tem 7 mil quilômetros. Ela começa lá nas províncias do Atlântico e termina na ilha de Vancouver, em Vitória. Ela corta o Canadá todo. Isso eu pedi o japonês para botar aí para mim, que é muito interessante. Você está dentro de um parque. E essas são passarelas para os animais atravessarem a pista. Elas são mais de 3 mil quilômetros de pista cercada. O animal não atravessa. Só por essas passarelas climatizadas, que tem árvore, grama. Ele não sente que está mudando de ambiente. Então você tem aí uma atrás da outra. Isso é coisa de primeiro mundo mesmo, né? Só para os animais. De vez em quando você passa, tem um alce pastando. Bom, primeira parada é um cartão postal. Esse hotel é também da cadeia Fairmont, é o Chateau Lake Louise. Ele foi construído em 1924, é um pouquinho mais antigo. Agora imagina você ficar hospedado nesse hotel, de frente para o lago, com aquele glacial lá atrás, que é o Glacial Vitória. É um luxo só. Só um minutinho já, falta só um minutinho. Você tem trilhas pelos dois lados do lago. A trilha do lado direito são aproximadamente 6 quilômetros. No final dela tem uma cabana de chá, chocolate e bolo. Você chega com fome, tem aquela cabaninha no meio da mata, o carinha vestido lá, a caráter, te servindo um chazinho, um café com chocolate quente. Não. E ele mora lá.
O cara mora lá, não tem luz elétrica nem nada. E do outro lado é a mesma coisa. A trilha é um pouquinho maior, tem 11 quilômetros, mas no final tem a casinha da vovó lá com chocolate, café e tudo. Bem bacana. Esse hotel é luxuosíssimo também, já tive a oportunidade de ficar nele. As salas de jantar, elas têm janelas gigantescas de quase 15 metros de cristal, com vista para o lago. Pode passar. Está aí mais um pouquinho do lago, né? No inverno. Esse hotel, até 1994, não abria no inverno. A demanda é tão grande que fechava tudo no inverno. As montanhas só funcionavam até setembro. Setembro acabou. Agora não, está começando o movimento. Por exemplo, eu já cheguei em abril, esse lago estava todo congelado. Então, o frio é muito grande, né? Então, olha que lago espetacular. Muito, muito bonito, muito agradável. Geralmente a gente para aí, almoça no hotel, faz uma canoagem, passeia e continua para Icefield Parkway, que é considerado pela National Geographic uma das 3 estradas mais bonitas do mundo. São 290 quilômetros de estrada que sai lá de baixo do Lake Louise, ali onde está, não, no Lake Louise, por aqui para frente, Japa. Aí, ela começa aí, no Lake Louise, e vai até o Jasper, a cidade de Jasper. Você passa no meio de 100 geleiras, você passa aí na estrada a uma altura, a estrada está numa altura de 2.000 metros, tem horas, e você vai ter as vistas mais lindas que eu conheço no mundo inteiro aí. É uma coisa de sonhos. Você não quer que acabe nunca essa viagem. Então, o primeiro lago que a gente... olha que lindo. Olha que vista. Dentre vários lagos, o primeiro que a gente para ver aí é esse lago que é o Bow Lake, onde nasce aquele rio que corta Banff e que vai dar lá na cidade de Calgary, o rio Bow. Ele nasce de uma geleira que está ali, não está dando para ver aqui na foto, que chama a Crowfoot, o pé de corvo, né? Está bem ali atrás, e todos os rios nascem dessas geleiras. Pode passar. Olha, a cor da água é verdadeira, tá, gente? Não tem Photoshop, não. Esse aí é o Peyto Lake. Bill Peyto, foi o primeiro guia, em 1800, do Parque Nacional. Né? A nossa profissão de guia, ele trabalhando em 1888, guiando as pessoas para o meio do parque. E deram homenagem a ele. E, para mim, esse é um dos mais bonitos lagos. É o mais azul cintilante que tem. Bom, aí a gente chega num lugar muito bacana. No meio das montanhas tem uma calota polar. É a maior calota polar que se tem a notícia inteira. Tem 370 quilômetros quadrados. Imagina o tamanho disso. Essa calota está entre as montanhas. Ela está aqui em Alberta e ela vai até a British Columbia. E quando essa calota enche, quando o gelo, né, fica muito... ela estoura e essas línguas saem entre as montanhas. Essas línguas são chamadas de glaciais. Isso é um glacial. Quando a calota estoura de gelo e essa língua sai para fora. Aí a gente dá a oportunidade do turista fazer um passeio que ele nunca fez na vida, tenho certeza. De fazer um passeio, não passa não, tá, já? De fazer um passeio de ônibus especial lá em cima no gelo, desde a última glaciação. Esse gelo está aí tem 12.000 anos. Essa calota polar, essa calota glacial de gelo que eu estou falando, daí nascem rios que vão para o Ártico, para o Pacífico e para o Atlântico, de tão potente que é, tanta água que tem. Então a gente vai para um centro de visitação, restaurante, lanchonete, filme explicativo, os guias explicando o que você vai ver. Pode botar lá no centro já. Os guias explicando o que você vai ver, enfim. É sempre bom fazer reserva. Você tem um estacionamento para o seu ônibus. Primeiro você vai pegar um ônibusinho desse daí, tá? É onde ele vai te levar
lá no pé das geleiras. Então, tem as baias, você vai com o seu grupo, vai dar num visor grande. Grupo Marcelo Moraes, tal baia. Marcamos o encontro, entramos nesse ônibus e subimos, pode passar, até o pé das geleiras, onde pegamos esses ônibus gigantescos e subimos a geleira. Agora, imaginem vocês a sensação da pessoa de estar ali. Tem aqueles que gostam de levar um uísque para botar um gelo de 12 mil anos, né? Falar que está bebendo envelhecido, mas isso tem que ter muito cuidado, é super com guia do lado, porque existem fendas no gelo, que são fendas. A espessura dessa calota polar, gente, é de 1 quilômetro. Você tem lugares aí que tem 1 quilômetro de profundidade. Então é perigoso. A gente vai a um lugar que é tranquilo, a partir dali não se pode caminhar, enfim. Mas é uma aventura nesses ônibus que são feitos especiais para percorrer o gelo. Bom, essa foi recém-construída, essa passarela de vidro, ela dá num desfiladeiro e lá embaixo tem uma cachoeirinha bem bacana. Esse é novo, tem uns 4, 5 anos. Bom, o que a gente normalmente... Você pode voltar para aquele mapa, ou já para aquele da estrada? O que normalmente as empresas fazem, tá? Porque aqui o outro mapa na frente desse. O que as empresas geralmente fazem? Elas voltam, passeou, ficaram 2, 3 dias no parque, curtiu bastante, voltam para Calgary para pegar um voo para ir para Vancouver. Várias empresas, eu já fiz isso 3 ou 4 vezes, ir de ônibus. Está lá na frente, já para aquela... Bom, deixa para lá. São 900 e tantos quilômetros de ônibus de Banff até Vancouver. É chão. Geralmente a gente dorme no meio do caminho aí, ó, nessa cidadezinha chamada Kamloops. Aí é um vale produtor de uva, tem um vinho espetacular. A estrada é linda, né? Imagina, você sair aqui de Banff, passa pelo Glacier National Park, a estrada é linda. É cansativa, os ônibus têm que andar bem devagar, então eles têm que fazer isso em 2 dias. É lindo, então tem essas duas opções. Ou vai de carro ou ônibus, ou volta para, que é a que eu prefiro, porque eu estou falando em termos de excursão, né? Você está ganhando tempo. Você está precisando ficar mais tempo em Vancouver. Agora, é linda a estrada. Aí nós vamos para Vancouver. Só uma coisa que eu esqueci de dizer. A quantidade de ursos, cabras da montanha, alces e bichos que a gente vê nas montanhas rochosas é espetacular. Você não acredita. Fala, não vou ver nada, não. Espera um pouquinho. E você chega a ver até o grizzly, o urso pardo. Já vi várias vezes. Bom, como a gente sai? Geralmente, assim, a mecânica da coisa, tá? Você sai de manhã de Calgary e você tem 1 hora a menos. Ou seja, você ganhou 1 hora. Agora você tem 3 horas de diferença para o lado leste, 4 horas para o Brasil. Para você não chegar, os hotéis lá são realmente rígidos. Para você não chegar e ter que ficar na cidade e só entrar às 3 horas, a gente vai direto, pousa no aeroporto de Vancouver, que é considerado o melhor aeroporto da América do Norte, por sinal, e anda 30 quilômetros e vai para lá, Tallahassee, é uma coisa assim, é um nome indígena, e para pegar um ferry. Deixa para depois o George Washington aí, que depois eu falo deles. Deixa para depois ele já. Bom, volta. Ao pousar, né, a primeira vista que você tem ao estar pousando no aeroporto de Vancouver, você olha para baixo, é isso daí, ó, o rio Fraser, que é um rio gigantesco, que desemboca ali
no Pacífico é o transporte de madeira, porque a maior riqueza de British Columbia é a madeira. 60% da madeira produzida no Canadá sai daí. E outro detalhe, aí não são aquelas florestas que a gente conhece do leste, são florestas mais temperadas, com aqueles cedros gigantescos, vermelhos, aqueles pinheiros. É totalmente diferente a vegetação do Pacífico para o Atlântico. Então a gente vai direto para o barco, atravessou só Vancouver, não vamos ficar em Vancouver agora não, vamos deixar por último, para fechar com chave de ouro. E vamos pegar um ferry boat, se vocês olharem bem, as pessoas costumam confundir. Existe cidade de Vancouver e ilha de Vancouver. A ilha de Vancouver é essa daqui, ó, imensa, 400 quilômetros de ponta a ponta. Tá? Ela é praticamente colonizada de Nanaimo até Vitória. Nanaimo ali, olha, Nanaimo. Japa, aqui de direita, Nanaimo até Vitória. O resto é parque, com muita floresta. São 400 quilômetros de ilha de Vancouver, cuja capital da British Columbia e dessa região não é Vancouver, é a cidade de Vitória, que é a mais britânica das cidades canadenses. Linda, 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 linda. Está entre as minhas três, Quebec, Vitória e Vancouver. São as que eu gosto mais. Então a gente pega um ferry boat, 1h30 atravessando, vendo baleia, passando por ilhas maravilhosas. Você não está lendo ferry boat. Ferry boat tem parque de diversões, jogos eletrônicos, restaurante, lanchonete, tem tudo dentro do ferry boat. E uma vista sensacional. 1h20 saiu o ferry. O ônibus está aí dentro. Vai embora junto. 1h40 de travessia, chegamos então em Swartz Bay, já na ilha de Vancouver. Andamos mais 30 quilômetros só, passamos por 3 cidadezinhas e chegamos na cidade de Vitória, que tem esse nome, obviamente, em homenagem à Rainha Vitória. A cidade de Vitória, ela tem 90 e poucos mil habitantes, a cidade de Vitória. A Grande Vitória está com 300 mil habitantes, é coisa pequena. E aí a visão do parlamento, que é muito bonito. É um cartão postal da cidade, né? Aí funciona a sede do governo de British Columbia. Então, é uma cidade de aposentados por causa do clima. O Eduardo falou uma coisa certíssima. Essa parte do Canadá, tá? O clima é bem mais ameno. Enquanto em Montreal está menos 20, aí está no máximo 0. No máximo. Então, e aí é melhor do que Vancouver, então. Daí vão os aposentados, a cidade de funcionário público, de gente muito rica. O custo de vida também é alto. Aí é o outro hotel da cadeia Fairmont, que era da Canadian Pacific, o Hotel Empress, Imperatriz. Lindo, é o único hotel que eu conheço no Canadá que tem o famoso chá das 5 inglês, assim, um luxo. Você paga, se eu não me engano, está 20 e poucos dólares, vai, senta num salão espetacular, tomar um chá inglês, maravilhoso, ao lado do hotel, colado ali do lado esquerdo, tem um museu lindo de miniatura, poucos vi no mundo museus de miniatura, bem bacana. Aí é uma outra visão. Eu botei essa foto aí para a gente ver, primeiro, a Rainha Vitória, que é idolatrada em todos os lugares. Só voltando ao Lake Louise, é o nome da filha também, né? Carolina Luísa Alberta. E os passeios de carruagem que tem, que são altamente charmosos, românticos, né? Se você estiver em casal, é perfeito, não é aquela hora que você vai trocar aquela jura de amor, né? Aquela coisa maravilhosa, né, Lê? Já foi eu, Eduardo? Já foi em Vitória também?
Vocês não conseguiram chegar aí no dia Não, do mas navio, né? eu conheço Vitória. Eu conheço a Vitória. O grupo, naquela vez, não conseguiu. A gente, inclusive, tinha um chá marcado lá no hotel. Foi uma pena. Pena mesmo. Mas ventava muito, o navio não conseguiu atracar. Mas eu tinha ido antes, 2 vezes já a Vitória. Muito bonito, fantástico. Como o Eduardo disse dos hidroaviões de Vancouver, você tem uma ponte aérea que sai toda hora de hidroavião aqui de Vitória, do lado aqui, ó, aqui na frente do palácio, eles pousam e você voa para Vancouver. Tem muita gente que trabalha em Vitória, nos órgãos, e mora em Vancouver, ou vice-versa. Agora, não está tão barato mais como era, não, mas isso daí para eles não é nada. Pode passar. Bom, uma das visitas que eu acho, sim, não dá para perder, esse museu, Royal British Columbia Museum. Esse museu, além de ter um IMAX com os filmes mais bonitos que eu já vi, IMAX de fundo do mar, das baleias, tem um novo da Disney lá, que eles estão passando, que eu não estou lembrado do que é, mas espetacular. Ali é o carro do John Lennon, que foi arrematado há pouco tempo por um canadense, o Rolls Royce do John Lennon, que era, né, todo pintado, paz e amor. Está lá no museu hoje em dia. Esse museu ele fala da arte, museu de história natural, arte moderna, arte antiga, indígena, dos totens. É bem bacana. É uma visita imperdível. The next, please. Essa é outra que... Essas montanhas que nós estamos em Vitória, no Canadá. Essas montanhas são americanas, estado de Seattle. Se vocês observarem naquele mapinha que eu mostrei primeiro, onde está Vitória, a ilha de Vancouver entra pelo território americano. Então você avista o estado de Washington, né? Não é a cidade de Seattle propriamente, mas o estado de Washington, nos Estados Unidos. O estado, não é Washington, D.C. Então, um passeio que é imperdível é o caça às baleias. O camarada fala assim, olha, se você não vê pelo menos 5 baleias, eu te devolvo o dinheiro. Aí você veste aquela roupa impermeável e não é só orca, são mais de 30 baleias que passam nessa região, essa época do ano, tá? 30 tipos de baleia, principalmente a orca e a baleia cinzenta. E agora o passeio mais impactante de todos em Vitória, que é o Burchard Garden, que eu considero, junto com os jardins lá da Holanda, né, de Keukenhof, os jardins mais bonitos do mundo. Era um senhor, um escocês que mudou, Richard com a Jane, a mulher dele, mudaram para aí, ele explorava, ele fazia cimento Portland. E aí aqui era a mina dele, que ele tirava o calcário para o cimento. Ela começou a plantar, o campo de tênis que tinha atrás da casa, ela fez um jardim italiano, ali fez um jardim japonês, e ficou um jardim espetacular, com mais de 2 milhões de plantas, 700 espécies diferentes, em que você pode visitar de dia e de noite, com iluminação diferenciada. E no final do dia, tem que pensar que no Canadá, no verão, 11 horas está escurecendo. Então, né, é dia ainda. E no final, aquele show de fogos de artifício às 11 horas. Muito bonito. Restaurantes, você tem uma estrutura para passar aí o ano inteiro. Ali foi quando foi em 2005, se eu não me engano, fez 100 anos do jardim, a comemoração dos 100 anos, a fonte que tem, que é linda, linda, e o jardim iluminado à noite. Olha que coisa bela, gente. É muito bonito, é de arrepiar. Dá para ficar o dia inteiro aí numa boa. Aí faz comprinhas, compra aquelas sementinhas que não pode entrar no Brasil, mas entra escondido de flor. Chega aqui, planta, não dá nada certo. Bom, aí a cidade de Vitória é toda assim, históricazinha, né? Aqueles prédios ainda de 1800, com ótimos restaurantes, pubs, gente. Cada pub é o lugar de pubs mais sensacionais do Canadá, a cidade de Vitória, pela própria coisa do ser mais inglesa, né? Uma lojinha de Natal aí que a mulherada fica doida,
de enfeite de Natal. 3 andares de aqueles enfeitezinhos de Natal. Bom, aí voltamos para Vancouver. 2 dias em Vitória tá bom. Tá de bom tamanho. 2 noites em Vitória. Dá para conhecer bem, tranquilo. Tem mais coisas que, obviamente, nós não mostramos. Tem um parque imenso, chama Beacon Hill, que coisa mais linda para o passeio. Tem outros passeios interessantes ali. E tem o Walmart também. Vamos para. Olha Vancouver. Olha essa cidade de Vancouver, que é considerada pela National Geographic uma das 5 cidades mais bonitas do mundo. São elas: Hong Kong, beleza natural, tá? Hong Kong, Rio de Janeiro, beleza natural. Vancouver, Cape Town, e me ajudem a outra. Qual a outra? Hong Kong, Cape Town, Vancouver, Rio. São Paulo. Não, pô, São Paulo. Bom, daqui a pouco eu lembro. São 5 e Vancouver está no meio. E aí, é sempre bom ganhar tempo. A gente já vai visitar essa ponte que ficou muito famosa no filme Indiana Jones, a Capilano Suspension Bridge. Hoje, né, ela é com cabo de aço, imagina, são 140 metros de extensão, 70 metros, embaixo passa o rio Capilano. É um passeio assim, bem emocionante. Para vocês terem uma ideia, se você botar 2 jumbos, 2 747, tá? Emparelhados, do lado, um ao lado do outro, é essa extensão de ponta a outra. Se você botar 100 elefantes nessa ponte, ela vai aguentar. Então, ela é tranquila. Dá um certo, porque você vai olhar, são 70 metros. Na história que eu saiba, foram 3 acidentezinhos aí que aconteceram, de malucos. Um moleque da Califórnia que tinha tomado LSD, despencou do lado. Enfim, não vem ao caso. Você tem aqui um centro de visitação, você tem os índios fazendo, na hora, entalhando os totens, olha como é grande. E você tem do outro lado da ponte essas passarelas entre as árvores, os cedros milenares, gigantescos. Você vai passeando entre as árvores, depois come um bom cachorro-quente, uma comidinha, vai fazer aquela comprinha básica, se divertiu bastante. É uma senhora ainda que ela morreu há 3 anos, Nancy Stewart, que deixou aí está na mão do neto dela agora. Mas isso daí, quando a ponte foi criada, era corda mesmo, e tábua solta, né? Estão falando do século XIX. Mas é um dos passeios mais famosos e imperdíveis de Vancouver. The next, please. Bom, aí nós vamos para o maior parque urbano do Canadá. É o Central Park de Vancouver. Só que é muito mais lindo que o Central Park, porque é praticamente que virgem. A melhor coisa que tem é alugar uma bicicleta por $6 e fazer a volta toda ao parque. Acabou no tempo, Eduardo? Vamos lá, vamos correr um pouquinho. Dentro do parque você faz aquela visita aos totens, todos esses totens. Tá muito bom. Tá. Esses totens têm pelo menos 100 anos, cada um daqueles lá, são feitos pelos índios locais e 2 deles estavam. Os índios moravam. Olha o tamanho do parque em relação à cidade. Stanley Park tem um lago, tem piscina para você, tem praias. Então você pega, olha o mapinha aqui ao lado, a ciclovia e circunda todo o parque. Vai gastar umas 3 horas que você vai parar, vai ter paisagens belíssimas, passa no Lago dos Castores, o Lake Beaver lá no meio, aí você tem restaurante, cansou, vai no restaurante, vai numa lanchonete, e também dentro do Stanley Park tem uma das atrações mais famosas, que é o aquário. Aquário, nós, do turismo,
né, que a gente que viaja muito, está meio cansado. Mas para o turista é sempre novidade. Esse é o maior aquário do Canadá. Ele proíbe, né, até comentei isso com o Japa, a gente estava escolhendo as fotos, tinha uma foto antiga de uma orca, como tem a apresentação lá em Orlando, é proibido, não se pode fazer mais isso. A gente tem que lembrar que o Canadá é um país muito certinho com essa coisa. O Greenpeace, o famoso Greenpeace, nasceu aí, é de Vancouver. Então, essa coisa de, né, ser politicamente correto em relação à natureza, a Free Willy era daí. Ela pulou o aquário e foi para o mar daí. Verdade, aquela Free Willy era daí. Aí a gente tem uma... Eu não me lembro exatamente, mas são 70 mil entre peixes, tartarugas, pinguins. É muita coisa, é muito grande, vale uma visita. Tem umas águas marinhas lindas aí dentro. Pode passar. Tem as famosas belugas, né? Essa ponte, ela é um cartão postal é Lion Bridge. Quando você pega, você sai desse canto esquerdo aqui, onde tem a floresta, é o Stanley Park. Você atravessa essa ponte, ela foi construída pela família Guinness, foi a primeira ponte em metal construída. A família Guinness da cerveja, do Guinness Book, né? E eles cobravam um pedágio para atravessar para o outro lado, que é North Vancouver, Vancouver Norte, que é terra só dos índios. Hoje são bairros chiquíssimos, elegantes, mas que pagam royalties para os índios. É terra dos índios. O índio americano, o índio canadense, apesar de ter sido dizimado, hoje ele tem muitos direitos, né? Então, eles têm royalties sobre exploração das terras e outras coisas mais. A maior nação é Squamish, a maior nação indígena da região. É a ponte muito bonita. Passando debaixo dela, quando você sai por baixo, quando sai de navio do porto, é espetacular. Outra visita espetacular é Gastown. Gastown é o bairro histórico. Chama-se Gastown por quê? Quando começou a febre do ouro, imagina, febre do ouro, cidadezinhas que tinham 100 habitantes começaram a ter 40 mil habitantes. Eles descobriram o ouro em Yukon. Só que eles passavam por aí, saíam da Califórnia, americanos, passavam por aí. E teve um camarada que pegou um barril de whisky e abriu, aí ele abriu um salão, um boteco. Imagina, passava só mineração, minerador, aqueles filmes de cowboy, aquela coisa mesmo. E esse cara chamava Jack Dayton. Só que o apelido dele era era Gas Jack, ou Jack Gas. Por quê? Dizem que tem duas versões. Um que ele falava muito e outro que ele soltava gases o dia inteiro dentro do bar. Lembrei aí, não sei porquê, do Japa, do Careca e do Varaldo. Mas em matéria de gás tem mais um concorrente também. Tem um bom aí, hein? Tem um bom aí que eu não posso revelar quem é, não, hein? Tem um bom aí. Vamos lá. Gas Jack. Outra visita legal. Dentro de Gastown, esse relógio a vapor, ele apita de 15 em 15 minutos, a vapor diferente, mas não é antigo, não, é de 77. Ali, dentro desse bairro, tem barzinhos, restaurantes. Eu ia num restaurante aí que chamava Brother, de irmão, de frei. Os garçons eram todos vestidos de frei, franciscano, o mobiliário era de igreja, era espetacular, fechou. Não sei por que fechou. Pode passar. Bom, essa visita, todas são maravilhosas, né? Mas essa daí, fim de tarde, você vai para Granville Island. É uma ilha, tá, que remodelaram ela toda, do lado da cidade. Dá para ir a pé se quiser. De táxi não dá nem $7. Você vai para Granville Island, onde tem lojinhas, olha como é grande, o mercado público de frutas, galerias de arte, nenhuma loja de cadeia, proibido loja de cadeia aí, é só lojinha não existe outro lugar, de artesanato, galerias de arte, barzinhos, pubs, e para o final da tarde ver o pôr do sol aí,
ganhou o dia em Vancouver. Você tem acesso aqui, olha, é uma ilha. Você vai por essa ponte por baixo, dessa ponte grande, e tem aí um fim de tarde agradabilíssimo. Olha lá, um barzinho. O canadense valoriza muito as flores, né? Primavera e verão, eles não têm flor o ano inteiro, então é muito valorizado a questão das flores. Pode passar. Aí, revitalizada essa área, o waterfront, olha lá, o porto, que é como se fossem velas, né? Isso é uma referência quando George Vancouver, o primeiro inglês que chegou aí, descendente de holandês, por isso que é Vancouver. George Vancouver chegou aí com a grande frota branca, que eram mastros imensos de velas brancas. Isso é uma alusão, então, uma homenagem ao George Vancouver. Modernizaram essa área toda. Tem cinema IMAX, restaurantes, bares, o Hotel Pan-Americano, que é aquele hotel que está dentro do porto, e aqui você tem salas de apresentação, ciclovias, está espetacular. E aí, o Marcelo, é que eu falei para eles no início da sua apresentação, o Que site os aviões da passou lá. ali, os aviões. Olha só como eu disse para vocês. Então, os aviões, e a cidade está ali, olha, gente. Ali é o centro financeiro, shopping, está tudo ali. O cara vai a pé e pega os hidroaviões. Esses prédios grandes que estão aí logo do lado do Grama são hotéis. Tem o Fairmont aí, o Grand Pacific é o prédio mais alto, tem o Marriott, e tudo na beira desse local fantástico. Esse grande gramado é o Centro de Convenções de Vancouver, né? Isso. E a estação do porto, aí a estação portuária e o Centro de Convenções. E Isso os aqui era um aviões estão pântano. ali, o dia inteiro avião decola, avião desce, custa $100 e poucos um tour para você ir nas montanhas de Whistler. E para ir realmente para Vitória é um pouquinho mais, é 200, acho que $200. Tá 500, mas se você quiser dar uma volta de avião, é $100 e poucos por pessoa, você decola daí mesmo e vai lá na montanha de esqui. Muito legal. Isso aqui, quando eu fui ao Canadá a primeira vez, aquilo era um pântano, não tinha nada. E o Eduardo falou dos prédios. Vancouver é a cidade que eu conheço mais bonita de prédios envidraçados, prédios habitacionais. Pô, você compra um apartamento, é caríssimo você comprar um apartamento ali envidraçado, com a vista da Baía de Vancouver. A cidade é muito bonita. Você tem que imaginar Vancouver. Tem praia e montanha. Você está na praia, está vendo as montanhas nevadas. Daqui a pouco eu vou mostrar uma praia aí. Tá aí, então, olha, 2 navios embarcando. Geralmente os cruzeiros aí saem para o Alasca. Esse é o BC Place, o estádio coberto. Foi o primeiro estádio do mundo com cobertura inflável. Eles botavam ar e inflavam a cobertura. 60 mil pessoas, a abertura das Olimpíadas de Inverno foi aí, o encerramento também, e é sede do mais famoso time de futebol, soccer mesmo, nosso futebol canadense, que é o Vancouver Whitecaps. Uma outra atração, a garotada gosta muito, os adultos também de brincar. Isso aí, na verdade, foi um pavilhão. A Expo que vai ter, essa Expo que tem de 4 em 4 anos, teve em 86 em Vancouver, a mesma que vai ter em Dubai. E isso era um dos pavilhões. E fizeram o Museu da Ciência, você cria as coisas aí, inventa, entra em jato, sobe, é espetacular. Pode passar. Dentro da cidade, tem o Parque Queen Elizabeth, é um parque muito bonito, florido, imenso. Ele tem, se eu não me engano, 30 hectares. E todo ele, você chega lá de manhã, tá chinesado, tem muito chinês, japonês, tem a Japatown, tem a Chinatown, tem os orientais estão todos, principalmente depois da quebra dos tigres asiáticos, foram para aí também vietnamitas, todo mundo que tem olho puxado foi para Hong Kong. Quando Hong Kong foi devolvida, os milionários de Hong Kong foram todos para... Tem muito dinheiro a cidade. Aí você chega de manhã, está todo mundo fazendo tai chi no parque, e dentro do parque tem uma cúpula, um dome, que dentro do dome, tá aí, que é o Bloedel Conservatório,
Lá tem pássaros coloridos, soltos, voando, biomas diferentes, cheiros de mato, flores. É um passeio muito bacana. Esse passeio aí, as pessoas geralmente não conhecem muito, não, mas vale a pena. Vocês foram aí? Eu já fui. Pode Muito passar. maneiro. Essa é outra coisa interessante. No meio da cidade, no meio dos prédios, você está cansado daquela. Entra um jardim clássico. É o único jardim de tamanho natural da dinastia Ming feito fora da China. E você entra, aquela paz, aquele silêncio, os peixinhos, muito bacana também, que é o Dr. Sun Yat-sen Classical Chinese Garden. Chinatown, como eu disse para vocês, é a maior Chinatown das Américas depois de São Francisco. E esses chineses chegaram aí primeiro com a construção da estrada de ferro e daí foi começar. Olha, gente, só para vocês terem uma ideia, Vancouver, 7,2% da população de Vancouver são de chineses orientais que casaram com ocidentais. Tá? Dizem que tem no total hoje mais de 1 milhão de chineses na Grande Vancouver. Pode passar. O Eduardo mencionou no início, Mountain. Você pega um teleférico. Cadê o teleférico, Jato? Ah, olha que bacana. Essa montanha está dentro da cidade. No próprio teleférico, eu já vi 3 vezes. Você olha para baixo, eu vi 3 vezes ursos passando nas trilhas ali embaixo. Urso solto, selvagem. Lá em cima tem urso preso, mas aqui tem o selvagem. Você pode ir em cima do bondinho, olha que bacana. Volta outra já. E o passeio mais legal que tem sido feito hoje lá, estão vendo uma estação eólica aqui? Está dando para ver? Isso é imenso, né? Vocês já viram uma pessoalmente. Você sobe na estação eólica, vê como funciona e tem um observatório lá em cima. É a vista mais sensacional da cidade. É do lado da cidade, olha. 20 minutos, você pega um ônibus e está ali para pegar o teleférico. Muito bacana, Grouse Mountain. A rua principal do comércio, né, onde a mulherada fica louca, e tem tudo que vocês podem imaginar, que é a Robson Street, com shoppings, lojas, enfim. O único problema de Vancouver, gente, é que chove muito. A gente chama Vancouver de Raincouver. Aportuguesado é Vancouver, porque realmente chove bastante, mas não faz frio igual o restante do Canadá. Pode passar. Aí, só para a gente ter uma noção, o hotel da cadeia Fairmont, lá atrás, daquele estilo castelo. Aqui a Vancouver Art Gallery, que é sensacional. Pode passar. Isso eu botei só para. É genial. Olha a Biblioteca Pública de Vancouver, construída no estilo Coliseu. 3 milhões de livros. Você vai e empresta livro, aquele sistema americano e canadense, e tem restaurante, e ela é ecologicamente, em cima tem um jardim, ela é autossustentável. Muito interessante a construção. Aí nós vamos então para o último. Não. A praia de Vancouver. Aí é Ipanema de Vancouver, que não o bairro é West End, tá? Mas a praia, eu botei errado o site. A praia não chama West End, o bairro que chama West End. A praia. Bom, eles colocam tocos. Reparem, você encosta no toco ali, nada, toma um solzinho, vê as montanhas lá atrás. É um bairro tradicional de West End. A praia, esqueci o nome. Você está escrevendo aí, Japa, é isso? Pode passar.
Bom, aí só para finalizar a nossa apresentação, não dava para falar de Vancouver nem da British Columbia sem falar do lugarzinho de montanha mais charmoso, que é o Whistler, onde aconteceram os Jogos de Inverno. É uma cidade extremamente charmosa, não só para invernos, esportes invernais. No verão você vai para lá, passa o dia ali, é gostoso, anda de bicicleta, passeia nos rios, canoagem, muito gostoso, charmosíssima, né? O Whistler está a 118 quilômetros de Vancouver. Você pode ir de avião também, como disse o, o Eduardo, e as pistas de esqui são muito boas, realmente muito boas. É um lugar muito charmoso, que não dá para perder. É perto de Vancouver, vale a pena você perder um dia. Se não for pernoitar, você vai perder um dia, sai de manhã cedinho e volta no final da tarde, que dá perfeitamente também. Cheio de restaurantes. As pistas, olha só a quantidade de pista que tem. Consideradas as melhores, uma das melhores do Canadá. Aí os restaurantezinhos, hotéis, tudo nesse estilo. Estilo alpino, né? É isso, gente. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho desse país maravilhoso que é o Canadá. Nós botamos um agradecimento em inglês e em francês, pelo país ser bilíngue, né? E mostrar um pouco desse país que é conhecido e não é ao mesmo tempo, né? Todo mundo fala, mas pouca gente conhece. E é um país que vale a pena. Agora me perguntam sempre, Marcelo, o que é melhor? Se você tiver tempo, conheça as duas costas. Se você tiver tempo disponível, vá à costa leste e vá à costa oeste. Você já mata o Canadá todo. Agora, não tem tempo, um ano você vai nas férias numa e outro ano você vai em outra. Tá bom, gente? Obrigado por aparecerem, né? Por estarem aí me ouvindo. Espero que vocês tenham gostado.